Olá, crianças, vamos para a nossa aula de ciências. Peguem um livro e abram na página 222, 222. Vamos estudar relações alimentares entre os seres vivos hoje, tá bom? Página 222. No livro de vocês vão ver a imagem de um cavalo. Observe a imagem ao lado. Como o cavalo está interagindo com a grama? Ele está, se você olhar esse cavalinho, está brincando ou ele está procurando se alimentar dessa grama? Você vai dar uma olhada e vai pensar. Os seres vivos podem interagir com o ambiente e com outros seres vivos. Essas interações podem ocorrer de diferentes maneiras, como por meio da alimentação. As plantas interagem com o ambiente para produzir seu alimento, captando a energia luminosa da luz solar, a água e o gás carbônico. Já os animais não produzem seu próprio alimento e, por isso, precisam obter energia e nutrientes de que necessitam se alimentando de outros seres vivos. Nesse processo de obtenção de alimento, os seres vivos estabelecem relações alimentares entre si. Vejam essa relação em outra imagem logo mais abaixo, que vai ser essa imagem aí, ó, certo? Você vai ver essa imagenzinha no seu livro. Deixa eu ver se é essa. Meu livro tá diferente, mas aí vai dar certo, tá bom? Deixa eu ver se tem outra imagem aqui. Não, nessa imagem aqui não. Deixa eu procurar aqui a imagem certa. Deixa eu te dar só uma olhada na imagem. Não é bem essa imagem não que a tia botou aqui, mas vocês vão acompanhar olhando pela imagem do livro de vocês, tá bom? Não é bem essa imagem aí que a tia colocou, certo? Não sei o que foi que aconteceu na hora que a tia foi passar a imagem. Mas no livro de vocês vai ter uma imagem explicando bem direitinho, tá certo? Então, vamos lá para a nossa imagem do nosso livro. Deixa a tia tirar esse daqui. Deixa aí só para ficar aí, não tem problema não. Vamos lá. No livro tem assim, ó. O capim produz seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Aí, 2. O preá se alimenta do capim, obtendo dela a energia e os nutrientes necessários ao seu desenvolvimento. 3. A sussuarama se alimenta do preá para obter a energia e os nutrientes que necessitam. E 4. Alguns seres vivos microscópicos degradam a sussuarama e outros seres vivos mortos para obter a energia e os nutrientes de que necessitam. Então, o que acontece? O capim, ele produz o seu próprio alimento através da fotossíntese. E o preazinho vem lá e se alimenta do capim. Já a sussuarama se alimenta do preá. Ela come o preazinho. E, depois deles mortos, os seres vivos microscópicos, eles comem esses nutrientes, né? Eles, degradam esses nutrientes para eles que eles necessitam, né? Como você pode observar acima, há uma sequência de relações alimentares entre os seres vivos, em que um transfere energia e nutrientes para o outro. No livro você também vai ver, tem a palavrinha capim, aí tem a seta, preá, tem uma seta, sussuarama, uma setinha e seres vivos microscópicos. Essa setinha aqui está dizendo, não é que um se alimenta do outro, é um transferindo a energia para o outro, tá bom? Essa sequência de relações alimentares entre os seres vivos, em que um ser vivo serve de alimento para o outro, é chamada cadeia alimentar.
É uma cadeia alimentar, é todo tipo um círculo alimentar, tá bom? Vamos passar para cá. Aqui é a posição, ó. Cada ser vivo ocupa determinada posição em uma cadeia alimentar, podendo ser classificada em produtor, consumidor ou decompositor. Aí você vai ver, aí tem o capim, tem o preá, tem a sussuarana e tem alguns fungos e bactérias. Olha, aí você vai ler no seu livro aí na página 223. O capim produz seu próprio alimento, por isso é chamado produtor, porque ele produz o seu próprio alimento. O preá não produz seu próprio alimento e, por isso, consome outro ser vivo para obter energia e nutrientes. Por isso, ele é chamado consumidor. Ele consome o capim. O preá se alimenta de capim. Os animais que se alimentam de plantas são chamados herbívoros. A sussuarana também ocupa a posição de consumidor na cadeia alimentar, pois ela não produz seu próprio alimento e consome outro ser vivo, o preá. Os animais que se alimentam de outros animais são chamados carnívoros, porque comem carne, certo? Alguns seres vivos, como certos fungos e bactérias, consomem os restos da sussuarana ou de outros animais mortos, né? E de outros seres vivos mortos, contribuindo para sua decomposição. Seres vivos que atuam na decomposição de restos de plantas e de animais são chamados decompositores. Então, tá aqui, ó, falando sobre produtor, consumidor ou decompositores, certo? Aí faz um breve, como é que eu posso falar assim, lembrança, falando que os animais que comem plantas são os herbívoros e os que comem carne são carnívoros, certo? Vamos ver aqui. Pronto, que você vai passar para a página 224. O preá e a sussuarana são consumidores, mas ocupam posições diferentes na cadeia alimentar. Dependendo da posição que o consumidor ocupa na cadeia alimentar, ele pode ser classificado em primário, secundário, terciário e assim sucessivamente. Ó. Primário, primeiro, secundário, segundo, terciário, terceiro e assim vai sucessivamente, tá bom? Olha, o capim é o produtor. O preá, ele se alimenta do capim. Certo? Então, ó, o ser vivo que se alimenta do produtor em uma cadeia alimentar é chamado consumidor primário. O preá é um consumidor primário, porque ele está se alimentando do capim, que é o produtor, que ele produz seu próprio alimento. Já a sussuarana, ó, o ser vivo que se alimenta do consumidor primário em uma cadeia alimentar é chamado consumidor secundário. A sussuarana aqui, ela está sendo secundária, porque ela está comendo o preá, que é o primário, certo? Então, o consumidor primário é o preá e o consumidor secundário aqui é a sussuarana. Vamos lá. Como você acha que é chamado ser vivo que se alimenta do consumidor secundário em uma cadeia alimentar? Ó. O que come o secundário é chamado consumidor o quê? Terciário, né? Porque é o tipo terceiro que já está se alimentando. Logo mais embaixo você vai fazer uma breve leitura sobre animais onívoros, certo? É só uma leiturazinha, tem aí A e B para você responder. Não é difícil, é fácil. Vamos passar para cá. Página 225. Página 225, você vai ver isso aí, ó. Como você estudou, a cadeia alimentar envolve transferência de energia de um nutriente e de nutrientes entre os seres vivos. Os nutrientes são transferidos entre os seres vivos da fonte de alimento
para aquele que a consome e podem retornar ao ambiente graças aos seres vivos decompositores. Veja a seguir, ó. Por meio de um processo chamado decomposição, alguns fungos e bactérias transformam a matéria orgânica em materiais que são liberados no ambiente e que podem ser absorvidos pelas plantas. Olha o que acontece, ó. Tô vendo essa setinha aí, ó? O que acontece? O capim, ele transfere um pouco da energia dele para o preá. O preá já transfere um pouco da energia dele para a sussuarana. E a sussuarana, tanto os três, transformam um pouco da energia deles para os fungos e bactérias, certo? É uma representação do ciclo da matéria em uma cadeia alimentar. É um ciclo, certo? Diferentemente do que ocorre com a matéria, a quantidade de energia diminui a cada nível da cadeia alimentar. Veja a seguir. Você vai ver, deixa eu ver se a tia colocou esse. A tia não colocou esse logo mais embaixo, mas logo mais embaixo você vai ver aí outro esquemazinho que está bem explicadinho, tá bom? Ó, ainda aí na página 225. O Sol é a fonte primária de energia em uma cadeia alimentar. Cada ser vivo utiliza parte da energia para o funcionamento do organismo e parte dela é perdida, sob a forma de calor, por exemplo. O Sol, ele é fonte primária de energia. Olha, o capim, ele recebe energia solar, que essa energia solar passa parte para o preá, que passa parte para a sussuarana. E esses três, eles transferem, digamos assim, eles perdem um pouco dessa energia novamente para o Sol através do calor, né, do suor. Você vai ver aí todo o esquema, você deu uma lida, deu uma olhada, tá bom? Na página 225, que tem todo o esquemazinho. Aí você vai passar para a página 226, que é essa daqui. Olha, aqui é a teia alimentar. Olha, toda uma teia alimentar. Além de um ser vivo poder ocupar diferentes posições em uma cadeia alimentar, ele pode fazer parte de mais de uma cadeia alimentar. Por isso, essas cadeias podem ser interligadas, formando teias alimentares. Ó, toda uma teia alimentar. Você vai ver aí esses bichinhos, ó. A sussuarana, o veado campeiro, seres vivos decompositores, o teiu, o preá, sapo ferreiro e o gafanhoto. Estão vendo essa setazinha? É formando toda uma teia alimentar. Logo embaixo, a terceira, tem uma pergunta para você responder. Ó. Identifique e escreva em seu caderno 3 cadeias alimentares na teia alimentar acima. Olha, resposta pessoal sua. Você já tem um exemplo de uma teia alimentar, né? Que é a resposta que a gente já tem no nosso livro aí, que é o capim, o preá, a sussuarana e os seres vivos decompositores. Essa é uma teia alimentar. Aí você vai fazer outra. Você olha para esse esquemazinho aí e faz outra. Você pode fazer, crianças, eu vou dar uma ideia. Vocês podem fazer capim, o gafanhoto, o teiu, a sussuarana e os seres vivos decompositores. Por quê, ó? O capim, o gafanhoto vai comer o capim, né? O teiu já vem, come o gafanhoto. Teiu é esse lagarto, come o gafanhoto.
A Sussuarana já vem como o TU. E os seres vivos decompositores já podem comer o TU como a Sussuarana depois que estão em decomposição. Essa é uma cadeia. Você pode fazer também, ó, capim, sempre começando com capim, porque é o primeiro, que é o produtor. O capim, o gafanhoto, o sapo ferreiro, porque o sapo ferreiro vem como o gafanhoto, o teiu, que vem como o sapo, e a Sussuarana, que come o teiu, nesse caso, e os seres vivos decompositores, né? E você pode também fazer outra desse tipo, ó. Você pode fazer, como é que você pode fazer também aqui? O capim, aí o veado, porque o veado, ele é herbívoro, ele não é carnívoro. Aí o capim, aí o veadinho vem como capim, ó. O capim, aí vem o veado campeiro, aí vem a Sussuarana, que come o veado, né? Veado campeiro. E os seres vivos decompositores, né? Interessante, isso aqui. O teiu não pode comer a Sussuarana. Então, é um animal maior comendo o menor, e assim vai sucessivamente. Façam esse esquema aí no caderno de vocês, que vai ser bacana, vocês vão ver, tá bom? Vocês vão responder as atividades da página 227, responder a atividade, e a página 228 também, que é só responder essa atividade, que é, deixa eu ver se a tia botou aqui, ó, esse daqui, ó, certo? Isso daí, ó, as cadeias e teias alimentares também ocorrem no ambiente aquático. Observe a cadeia alimentar aquática abaixo, ó. A lontra, o dourado, que é o peixe, o lambari, que é menorzinho, fitoplâncton e alguns fungos e bactérias. Você vai só, logo mais embaixo, tá pedindo para ligar. Ligue cada ser vivo ao papel desempenhado por ele na cadeia alimentar acima, ó. Aí tem do lado fitoplâncton, dourado, lambari, lontra, fungos e bactérias, ó. O fitoplâncton, ele é produtor, você vai ligar para o produtor. O dourado é o consumidor secundário, dourado. O lambari, consumidor primário, é o primeiro que come, lambari, que é o pequenininho, consumidor primário. A lontra, consumidor terciário, por quê? Porque é o terceiro. Ó, o lambari, ele já comeu fitoplâncton, né? Que é o... Depois, o dourado comeu ele e a lontra comeu o dourado. Por isso que a lontra, ela é terciária. Fungos e bactérias decompositores. Não é difícil. Fungos e bactérias, você já sabe que é decompositores, ok? Essa questão aqui, ó, foi essa daí. Tá na página 228. Analise as cadeias alimentares no ambiente abaixo, ó. Você vai ver isso aí. A Sussuarana, mocó, a planta, tatu-bola, gafanhoto, seres vivos decompositores. Tem todo isso daí, certo? Você vai, logo embaixo, você vai responder. Identifique no esquema acima as duas cadeias alimentares representadas abaixo e complete corretamente os esquemas. Aí o primeiro tem, ó, gafanhoto, o nome gafanhoto, tem o esquema que tá faltando, né? Você vai começar com planta, gente. Coloca o nomezinho planta, aí depois tem gafanhoto, tatu-bola e Sussuarana. Ó, certo? Já tem o nome Sussuarana. Logo mais embaixo tem planta, ó.
vendo? Então, planta. Aí tem o outro. Qual é o outro? O outro é o mocó. Mocó. E o último é a sussuarana. A sussuarana, ela tá, tipo, no topo da cadeia alimentar aqui, ó. Tá vendo que ela tá lá no topozinho? Certo? Está no topo. Ok? Responda as outras questões. Um beijo e até a próxima.